João capítulo 21, versículo 1. Peço que você acompanhe comigo. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Que o nosso Deus e o nosso Pai nos dê sabedoria e nos dê discernimento, entendimento, para que possamos entender sua palavra nessa noite, amém? Meus queridos irmãos, esse texto é um texto já no finalzinho do Evangelho de João, e os irmãos que estão estudando comigo o Evangelho de João, nós concluímos, na verdade, na quarta-feira, nas quartas-feiras estudamos um livro da Bíblia, aí vamos lendo os textos e vamos assim debatendo e explicando, esse texto bíblico. Já estudamos vários livros da Bíblia, e o último que concluímos recentemente foi o Evangelho de João. E esse texto nós já falamos há 2 quartas-feiras passadas sobre esse texto, que nós vamos repetir hoje aqui. Alguns irmãos já ouviram muito do que eu falei desse texto, então vão ter uma reprise, mas nós vamos repetir porque esse texto é o que conclui a nossa série Milagres. E a grande pesca aqui vai ser abordada nesse momento, quando Jesus, o Cristo ressurreto, aparece aos discípulos. Aqui o texto diz que foi a 3ª vez que ele apareceu aos seus discípulos. Esse lugar aqui foi um lugar onde Jesus realizou um milagre, ou foi próximo a um lugar onde Jesus realizou um grande milagre, e teve depois uma conversa com a multidão a respeito do pão da vida, que ele é o pão da vida. E muitos de seus discípulos, ou muitas daquelas pessoas, não conseguiram, no capítulo 6 vocês vão poder ver isso, não conseguiram suportar muita coisa que Jesus estava falando e o abandonaram. Os discípulos questionaram Jesus sobre aquele discurso que estava duro demais, e Jesus chega a dizer para eles assim: vocês querem ir junto? Podem ir. E os discípulos falam, e Pedro também fala que para onde eles iriam se ele tinha as palavras de vida. Mas aqui, com o Cristo ressurreto, eles podem entender melhor o que é ser o pão da vida, porque depois da cruz eles puderam entender o que é ser a carne de Jesus, pão, e o seu sangue, bebida, porque a cruz vai explicar que é por ele, somente por ele, que nós encontramos vida, que a nossa alma é saciada, é que a nossa alma encontra significado. Eles vão entender o significado da ceia que Jesus vai instituir. Eles vão entender muita coisa que antes não entendiam. Mas aqui Jesus chega num momento em que os discípulos estão retornando, do mar. Aqui fala de Tiberíades, ou lago de Tiberíades, ou lago da Galileia, também chamado de mar da Galileia. Eu já falei isso muitas vezes aqui com os irmãos, onde eles pescavam, onde eles conseguiam sustento. Pedro era pescador, André era pescador, outros eram pescadores, e eles vão lá pescar. No fim da tarde, assim que era a hora comum de ir pescar, Pedro fala: vou pescar. E eles vão atrás, mas não pegam nada. Passam a noite toda, não conseguem absolutamente nada.
Ao retornar, sem êxito, frustrados, eles encontram, um homem já na praia e pergunta para eles: tem o que comer aí? Tem um peixezinho para a gente, jantar? Ou de manhã, que eles chegaram, para a gente fazer o de jejum. E eles falam não. Um não que devia ser um não irritado, um não que devia ser um não assim, quase que grosseiro. Não. Aí esse homem estranho fala: lança ali do lado direito que eu acho que vocês vão pegar alguma coisa. E eles lançam e pegam muitos peixes. Diz o texto, e mais à frente vai dizer que foram grandes peixes, mais de 150 peixes. Eles ficaram tão empolgados que contaram os peixes, de tantos que eram. Aí fizeram questão de contar. Meus irmãos, algumas coisas chamam a atenção nesse texto. A primeira coisa que eu lendo vi é a iniciativa de Pedro. Pedro já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Pedro já tinha estado com o Cristo ressurreto, mas ele fala aqui no texto, no versículo 3, vou pescar. Por que Pedro foi pescar? Porque ele precisava comer. Por que Pedro foi pescar? Porque ele era pescador. Mas Pedro não viu o Cristo ressurreto? Pedro não era dos discípulos íntimos de Jesus? Pedro não era aquele que foi chamado de coluna da igreja? Mas ele era pescador. E precisava pescar para viver. E precisava pescar para comer. Meus irmãos, eles não ficaram numa atitude solene, num lugar solene, com uma roupa solene, curtindo a ressurreição do Salvador. A vida seguiu seu fluxo. A vida continuou. Agora com uma maravilhosa esperança. Agora com o Cristo ressurreto comandando sua vida. Mas era o fluxo da vida. Eles não ficaram enclausurados num lugar. Eles não ficaram em quatro paredes só cantando, só louvando. Não, eles seguiram e continuaram a vida. Como você amanhã vai acordar cedo para fazer alguma coisa. Como você amanhã, e tem gente que não está satisfeita de eu lembrar que amanhã você vai acordar cedo, eu também, para trabalhar. Como você amanhã tem uma luta, alguns talvez hoje ainda. Quem é mãe, a luta continua, depois do culto, segue. Quem é mulher, a luta continua, depois do culto, segue. Quem é marido que ajuda a mulher, a luta continua, depois do culto, segue. Porque a vida é assim. A vida daqueles discípulos continuou no seu fluxo. As lutas daqueles discípulos continuaram no seu fluxo. O esforço para viver continuou. Só que com Cristo no meio. Assim como você e eu devemos continuar a vida com essa esperança do Cristo ressurreto, do Senhor que está com eles, daquele que venceu a morte, daquele que dá a esperança de vida eterna. Essa era a nova postura, esse era o novo entendimento de um pescador que continuava pescando, que continuava tendo que trabalhar, que continuava tendo fome para ser saciada, que continuava com contas a serem pagas, mas Cristo fazendo parte da vida. E a pergunta daquele estranho na praia: filhos, tem alguma coisa para comer aí? Recebeu um retumbante não de pessoas que não tinham realmente o que oferecer. A resposta monossilábica: não. A resposta breve: não. Não temos o que oferecer.
Mas aí aquele estranho nos ensina algumas coisas, porque aquele estranho era ninguém menos que o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, aliás, eu aprendo muita coisa nesse texto, mas ele me ensina que Jesus não muda. Me chama a atenção isso, e ao ler esse texto, e ao pesquisar sobre ele, isso me foi ensinado. Porque Jesus não muda. Aqui é um milagre de Cristo que depois de ter passado pela cruz, depois de ter ressuscitado, não precisava mais fazer milagre. Aqui é uma ação dele, no momento que, convenhamos, ele já tinha feito milagre à beça. Jesus já tinha ressuscitado gente antes de ir para a cruz, ele já tinha multiplicado pães e peixes antes de ir para a cruz, ele já tinha curado o leproso. Nós estudamos aqui que ele curou o cego, conforme a música aqui. Nós estudamos aqui que ele curou um menino que tinha um problema sério de possessão, ele libertou. Jesus fez uma porção de milagres antes de ir para a cruz. Aí ele vai para a cruz, morre na cruz, ressuscita. Ele não precisava mais fazer milagre nenhum para aquele pessoal, mas fez. Fez para dizer que o Cristo ressurreto com os discípulos continuava o mesmo. O seu poder não mudou. A sua compaixão não mudou. A sua misericórdia não mudou. O seu amor não mudou. Cristo não mudou. Hebreus 13:8 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nos dá uma segurança, nos dá uma convicção, nos dá uma certeza de que aquele Cristo lá do mar de Tiberíades, aquele Cristo lá de Jerusalém, aquele Cristo lá da cruz, aquele Cristo do túmulo vazio, é o mesmo hoje. É o que está conosco hoje. É o que ouve as nossas preces hoje. É o que responde às nossas orações hoje. É para quem devemos olhar hoje. É o mesmo poder, a mesma compaixão, a mesma misericórdia. O Cristo do mesmo perdão com o qual perdoa Pedro, é o mesmo perdão que perdoa você. O Cristo que libertou pessoas que estavam acorrentadas pelo diabo, é o mesmo Cristo que liberta hoje você. Jesus é o mesmo ontem e hoje. Jesus não muda. Mas outra coisa me chama a atenção, é que sem Ele, a gente não realiza nada. Sem Ele não realiza nada. Os discípulos saíram, vamos pescar, pegaram nada. Aí vem Jesus, aparece e diz, joga ali, e pegaram muito. Se a gente voltar para João capítulo 15, no mesmo livro, no versículo 5, a parte final vai dizer assim, palavras do Senhor Jesus: sem mim nada podeis fazer. Os discípulos não conseguiram nada a noite toda. Eles só conseguiram alguma coisa quando o Senhor assumiu o comando, quando o Senhor orientou onde a rede tinha que ir, quando Ele disse qual lado do barco tinha que ser jogada a rede. Meus irmãos, tudo aquilo que conquistamos somente tem significado em Cristo. Tudo. As coisas só ganham significado se Jesus estiver conosco. Você pode se achar tendo muita coisa, mas eu vou dizer uma coisa para você: sem Cristo é nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem Ele não fazemos, não conquistamos, não arrumamos nada. Porque nada tem significado sem Ele. E com Ele, até o que é nada, para nós é tudo.
O Salmo 23, que eu já falei aqui muitas vezes, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você pode pensar que tem muito ou que tem tudo, mas se Jesus não estiver na sua vida, nada disso tem significado. Porque esse muito ou esse tudo se esvai. Mas com Ele, até na sua falta, até na sua escassez, até na sua crise, se Ele é o seu pastor, nada te falta, porque Ele te basta. Hoje o pregador da manhã citou um texto que eu gosto muito, quando ele dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece para passar não só pelas vitórias, mas para passar até pelas derrotas, porque Ele é quem me fortalece. A terceira coisa que me chama a atenção é o valor da obediência nesse texto. Meus irmãos, essa é mais difícil de aprender, e essa é mais difícil de botar em prática. Obediência. O que teria acontecido com aqueles homens se eles não tivessem obedecido o estranho da praia que mandou jogar a rede do lado? Fome. Eu não ia ter peixe. É interessante isso. Eles não iam pegar aqueles peixes todos. De repente Jesus, na sua misericórdia, podia: olha, tem um lanchinho aqui que eu comprei, passei ali na cantina da igreja, separei para vocês uns empadões das mensageiras. Mas o fato é que eles precisaram lançar a rede onde foi mandado, onde foi ordenado, onde foi orientado. Eles não sabiam que era Jesus. O texto diz que até então não sabia que era Cristo que estava ali na praia. Mas aquele estranho mandou jogar à direita do barco, orientou sobre o lado, e eles obedeceram. Eles poderiam dizer: não vou jogar, não, se eu lancei rede a noite toda, lá na profundeza, não peguei nada. Esse sujeito aí, que a gente não sabe nem quem é, está dando pitaco na nossa pescaria. Eu não vou jogar rede nenhuma não, vamos embora. Mas eles lançaram e desobedeceram, e por obedecer, experimentaram uma grande pescaria, experimentaram um milagre. Peixes surgiram, não se sabe de onde, e eles conseguiram algo maravilhoso. Até que ponto a tua obstinação tem te impedido de experimentar o poder de Deus na tua vida? Até que ponto a tua teimosia tem impedido você de experimentar o poder de Deus na tua casa? Até que ponto a tua rebeldia tem impedido que o Espírito Santo faça uma obra dentro da tua família? Até que ponto você está assim pensando, como poderiam pensar aqueles discípulos: esse sujeito aí não tem moral para falar comigo, eu nem conheço ele, quem é ele para me orientar ou para me sugerir alguma coisa? Até que ponto a tua intransigência tem deixado você distante do poder de Deus, da obra de Deus para você? Até que ponto? Obedecer, meus irmãos, em muitos casos, é uma condição para que as pessoas experimentem o milagre de Deus. Esses discípulos só experimentaram o milagre de Deus porque obedeceram. Tem uma história de um sujeito chamado Naamã, lá no Velho Testamento, nos livros dos reis, que ele era um general poderoso, mas era leproso. Ele era um vencedor de batalhas, uma pessoa muito conceituada, era o braço direito do rei, mas era leproso. E aí ele fica sabendo por uma menina que trabalhava na casa dele, uma serva, uma escrava, ele fica sabendo que lá em Israel tem um profeta que podia dar um jeito nele.
O nome do profeta é Eliseu, vocês já devem ter ouvido falar desse profeta. E aí ele vai até Eliseu, esperando que Eliseu saísse à porta, fizesse uma reverência, fizesse uma homenagem, fizesse uma macumba, e ele ficasse curado. Eliseu nem sai para atender ele, fica lá, vai lá, diz para aquele sujeito que está lá na porta, para ele ir lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e sai. Ele fica indignado com Eliseu, ele fica furioso, porque a expectativa dele, da ação de Deus na vida dele, do discurso do profeta, da bênção do profeta não foi atendida, e ele fala, eu vou para Damasco, se é para tomar banho eu tomo no rio de Damasco, que é melhor que essa porcaria desse Rio Jordão aqui. Aí um dos servos dele, um dos soldados que estavam com ele, fala o que para ele? Diz para ele, ô general, se ele pedisse para o Senhor enfrentar uma guerra terrível para ficar curado, o Senhor teria feito, não teria? Se ele pedisse uma coisa difícil, o Senhor teria feito, não teria? Mas ele disse, ele mandou só tomar banho no rio 7 vezes. Então ele cai em si, não custa nada, vou lá no rio. E ele tomou banho no rio, fez os mergulhos lá que o profeta Eliseu mandou ele fazer, até para provar mesmo se ele ia fazer. Ele fez, e não é que ele foi curado, porque ele obedeceu, mesmo com resistência ele obedeceu. Meus irmãos, todo esforço que você faz, ou toda obediência que você dedica para Jesus, não é nada se comparado à bênção ou às bênçãos que você recebe. Não é absolutamente nada. Então vale a pena obedecer, vale a pena ouvir, vale a pena atender a voz do Espírito Santo, para que você possa experimentar o poder de Deus na sua vida. Não seja obstinado, não endureça o seu coração. Meus irmãos, Deus só faz obra em coração que se deixa quebrantar. O profeta Ezequiel chega a dizer que Deus quer que o coração do povo seja transformado de um coração duro de pedra para um coração de carne, ou seja, um coração que se quebranta, um coração que entende, que recebe, que atende à voz do Espírito Santo. Eu posso concluir, meus irmãos, com o versículo 9 e 10. Eu peço que você acompanhe aí o versículo 9 e 10 do capítulo 21, que diz assim: logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Meus irmãos, interessante, os discípulos tinham pego muitos peixes, grandes peixes, mas quando chegaram na terra já tinha peixe esperando. Quando chegaram ali já tinha peixe sendo assado, já tinha pão ali, já estava esperando por eles algo maravilhoso preparado pelo próprio Jesus. Que café da manhã é esse? Estava ali esperando, café da manhã maravilhoso, café da manhã da comunhão com o Mestre. Mas olha o que o texto diz: tragam também do peixe de vocês, vamos misturar aqui, vamos colocar o peixe de vocês para participar, para ser parte dessa nossa comunhão. Façam a parte de vocês e tragam a parte de vocês também. Vamos fazer o nosso banquete, o nosso grande café da manhã. Venham ter comunhão comigo. Meus irmãos, cada momento da nossa vida precisa ter a participação dele conosco. Lembra que eu falei que os discípulos foram pescar? A vida continua, mas Jesus faz parte dela. O café da manhã da comunhão precisa ser tomado e o Mestre junto. A tua casa,
Na tua vida, na tua família, tem momentos assim, onde você possa sentar com os seus amados e tomar um café gostoso, comer um pão gostoso. Pode ser um pão requentado, pode ser um pão na chapa, pode ser pão com manteiga, com café, seja lá como for, biscoito, seja lá como for, mas que você possa sentar e desfrutar dessa hora. Qual foi a última vez que você sentou com a tua família, ou com sua amada, com seu amado, e teve um momento de comunhão, de calma, de bênção? Quando você fizer isso, quando você estiver naquele momento dando aquela mordida naquele pão gostoso, você vai poder pensar e você vai poder sentir que Jesus faz parte disso, que Ele é parte disso. É bom demais, meus irmãos, é quase que uma ceia do Senhor, quando nós podemos fazer uma refeição com a presença de quem amamos e Jesus fazendo parte disso. É um momento de comunhão maravilhoso. Apocalipse 3:22 vai dizer assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro, e em entrando eu cearei com ele e ele comigo. Então, quando você sentar-se para ter sua comunhão com as pessoas a quem ama, deixa a porta aberta, destrancada, para que o Senhor Jesus entre lá. Não é a porta da sua casa ou o portão, mas é a porta da sua alma, do teu coração, porque Ele quer fazer parte disso. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.